Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do podcast Nova Pauta Estação NP, nesta sexta-feira, 15 de maio de 2026, apresentado por mim, Davi Nunes, e toda sexta-feira, a partir das 10 horas, o podcast Nova Pauta Estação NP, sempre trazendo novas edições com conteúdo relevante e convidados especiais. A transmissão é ao vivo pelo Facebook do NP Expresso, canal do YouTube também pela plataforma Spotify. Este podcast tem o apoio do Sicredi, BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana e Lavanderia Ponte Verde. Pauta de hoje, estamos recebendo aqui com muita honra o vereador Diniz Cogo, que vai falar sobre os trabalhos da Comissão Especial da Câmara de Vereadores, que analisa a qualidade da água e os serviços prestados pela AEGEA Corsan, aqui da Câmara de Vereadores de Santiago. Também vai falar sobre a sua pré-candidatura a deputado federal. Primeiramente, bom dia, vereador Diniz, seja bem-vindo aos nossos canais aqui do Grupo NP Expresso, principalmente no podcast Nova Pauta Estação NP. Bom dia, Davi. É uma alegria imensa participar pela primeira vez do podcast Estação NP, principalmente pela apresentação do meu amigo Davi Nunes, amigo de longa data, e poder falar um pouco sobre a AEGEA Corsan, que a gente tem acompanhado mais de perto os trabalhos agora nos últimos tempos, porque sugerimos e a Câmara de Vereadores aprovou a criação de uma comissão especial, onde a gente começa a ver, a estudar, a tentar entender os detalhes da AEGEA Corsan. Eu costumo, Davi, dizer que eu acho que foram três as principais privatizações no Rio Grande do Sul: a telefonia, a água e a energia. E independente de idealismo político ou de qualquer outra coisa, ou de nuances partidárias, eu costumo dizer que apenas uma deu certo, que é a da telefonia. Eu sou completamente contra a privatização de serviços essenciais e monopólios, como água e energia. Nós já tivemos lá os embates fortes lá na Câmara com a Corsan, a AEGEA, e com a RGE, e os serviços, apesar de terem sido terceirizados, no meu entendimento, retrocederam bastante. Vereador Diniz, nós temos uma definição aqui da qualidade da água que refere-se ao conjunto de suas características físicas, químicas e biológicas. Para consumo humano, ela deve ser potável, inodora, sem cheiro, insípida, também sem gosto e incolor, e livre de micro-organismos prejudiciais. Isso não vem acontecendo aqui no nosso município. Seria muito forte a gente afirmar que não vem acontecendo, mas as evidências são de que não está sendo cumprida realmente essas características, não se encontra, mas não sempre na água que nós estamos recebendo. Há um ano atrás, nós fizemos, a pedido meu também, uma audiência pública com a AEGEA na Câmara de Vereadores, e naquela semana havia recebido, e eu peço que as pessoas, os nossos munícipes, quando tiverem problema com a água, coloca numa garrafinha de água mineral, nessa água de 600, 500 ml, e traz para nós, leva lá na Câmara, entrega para o Carlos Eduardo lá, ou entrega para mim, porque não são poucas as vezes que a gente tem percebido que essa água vem com uma coloração escura, né? Que não se justifica, não está dentre as características da potabilidade. Então, se aconteceu isso na tua casa, lembra-se do Diniz Cogo. A primeira coisa que tu faz, coloca numa garrafa e traz para mim. A comissão está atuando já, nesse e outros sentidos também, para nós conseguirmos melhoria na qualidade da água. Nós estamos observando aos poucos aí a qualidade da água, nós estamos observando como fica as nossas ruas depois
de que é feito no caso, algum conserto, alguma coisa, ou feito algum reparo, e nada disso está acontecendo de uma forma que gostaríamos que acontecesse. Antes se dizia, não acontece porque a Corsan está sucateada, não acontece porque a Corsan... Mas no tempo da Corsan sucateada estava bem melhor do que está agora. Vereador, quais os padrões assim, técnicos que são utilizados para avaliar a qualidade da água? Na verdade, nós, vereadores, nós não temos ninguém na Câmara com a condição de fazer essa avaliação. A gente pede a avaliação da Corsan, a EGEA, e normalmente eles nos dão um resultado como estando 100% a água, só que não convence. Por quê? Porque nós continuamos com a água com uma coloração que não é normal, nós continuamos com problemas de turbidez, é assim que eles chamam, né? Então nós não temos essa condição de definir se o padrão da água é bom. Eu perguntei pro representante da EGEA que estava naquela reunião se aquela água que tinham me levado lá, aquelas garrafinhas, se aquela água era potável. E ele me disse, não é potável. Mas daí, não é potável, mas está entrando na caixa d'água, está indo para a torneira e está sendo consumida. Porque a verdade que, bem clara, assim, bem explícita, que hoje quem não tem condições de comprar a água envasada, a água mineral, fica difícil de utilizar a água da Corsan com tranquilidade. Tivemos aí há pouco tempo uma espécie de uma epidemia, não sei se chegaria a tanto, mas tivemos bastante pessoas que apresentaram quadros de diarreia, vômito e coisa, que não se sabe de onde veio. E a única coisa que teriam em comum seria exatamente isso, seria o consumo da água, que já foi uma das melhores águas do Rio Grande do Sul. Qual foi o principal objetivo para a criação dessa comissão de trabalhos com relação à qualidade da água e como que a comissão acompanha os laudos, os testes, enfim, que são realizados pela Corsan? Nós estamos na terceira reunião da comissão e até agora a gente ainda não tivemos a oportunidade de acompanhar nenhum laudo. A comissão, basicamente, assim, nós estamos recebendo muitas reclamações a respeito da conta de água das pessoas. Às vezes as pessoas apresentam uma conta de vários anos de um valor determinado que não mudava muito, o consumo ficava em torno de 1 metro de água, 1 metro cúbico de água, e hoje elas apresentam contas 3, 4, 5 vezes maior do que aquela conta que normalmente acontecia. E a gente tem cobrado sistematicamente da EGEA, e a EGEA diz para nós que foi efetuada a troca de medidores de hidrômetro, esse é o nome original do equipamento, foi efetuada a troca de hidrômetro porque os hidrômetros antigos estariam medindo a menor. Eu confesso, eu já disse isso para eles e vou dizer aqui no microfone, eu não sou técnico, eu sou apenas advogado, mas fazer uma analogia, se tu tem um motor de um carro que está ficando velho, que está sendo judiado pelo uso, assim, está sendo muito usado e tendo desgaste pelo uso, o que acontece? Aparentemente esse motor ele só aumenta o consumo, ele não diminui o consumo. E os hidrômetros da Corsan, incrível que pareça, eles dizem pra gente que o hidrômetro, por ficar velho, ele estava diminuindo o consumo. Eu não consigo entender essa matéria, essa afirmação deles, porque isso é uma matéria que contraria a física. Se tem desgaste, ele ia marcar mais, não a menos. Mas não conseguimos ainda acompanhar, por exemplo, um laudo, vamos pedir isso, acompanhar um laudo do Inmetro nesses novos hidrômetros que estão sendo colocados, porque no final da situação, sempre a EGEA está certa. A conta sobe de 90 para 900 e a EGEA chama o cara, os caras vão lá, ou às vezes não vão, né? Ou às vezes demoram para ir. E no final a EGEA está certa. O máximo que eles podem fazer é dar um desconto, ou parcelar, ou dizer que o vazamento é dentro do imóvel. Então, assim, meio que corriqueira a mesma explicação para todas as situações e chegar ao fim e está tudo certo. Eu entendo que a EGEA é uma empresa e toda empresa tem que ter lucro. E, inclusive,
A EGEA precisa de bastante lucro, porque uma empresa, não tem os números aqui comigo, mas uma empresa que atende aí 30, 40 estados da nossa federação e também milhares de pessoas, e me parece que o balanço deles não está condizente com todo o lucro que eles deveriam apresentar, tem inconsistência, inclusive a nota de crédito deles foi rebaixada, e isso é real, não é uma invenção minha, do Diniz. Então é preocupante todo esse aumento que está tendo no valor da conta de água. A empresa continua atuando no vermelho, se é que dá para chamar assim. Então eu não consigo entender o que vai acontecer no fim, a não ser que essa empresa fique aqui, explore até onde deu e depois vai embora. Ele pode deixar o passivo para nós pagar. Tem outra coisa interessante que eu levantei e tecnicamente eles me disseram que não tem problema. Duas, aliás. Foi feito um poço de 800 metros de profundidade ali próximo ao cemitério. O cemitério municipal tem 200 anos que está ali e provavelmente escape algum resto, alguma coisa, algum fluido dos corpos que ali são depositados. E para onde é que vai? Aí me disseram que o poço é tubular e que não chega no lençol freático lá embaixo. Tomara. Preocupação também no sentido de que afirmam tecnicamente, que eu não posso contestar isso, como eu já disse, eu sou apenas advogado, que com 3 poços artesianos dessa envergadura, desse que foi feito ali ao lado do cemitério, eles conseguem suprir a necessidade de água do município e podem, então, desativar a barragem. A minha pergunta que eu fiz e não obtive resposta. O lençol freático, ali o aquífero Guarani, como é chamado, ele é finito ou infinito? Quantos anos levou para se formar esse lençol freático lá embaixo? Aí coloca 3 poços artesianos tirando, aqui em Santiago, mais 3 ali não sei aonde, mais 5 não sei aonde. Esse aquífero vai aguentar? Essa reserva, até onde eu sei, ela era para ser uma reserva preservada, uma preservação, uma coisa. Estão tirando água de lá. Tem reposição? Quantos anos demora para repor? Aí foi me explicado que em 12 horas de funcionamento tem, me lembro certo, umas 3 horas parado, ou 12 por 6, eu não me lembro a escala, mas que estaria repondo. Isso eu ouvi tecnicamente, eu não tenho provas. E essas preocupações a gente tem que externar. Porque a população não tem como questionar eles direto. A população vai lá, o atendimento diz assim, não, é assim e pronto. Desafiaram nós. Disseram que o 0800, inclusive a gente levou o pessoal do PROCON lá na Câmara, e o pessoal do PROCON disse que várias situações não obtiveram respostas por parte deles. Eles, não, é só ligar no 0800 que a gente te atende. Bom, eu sugeri na hora lá que nós ligássemos 0800 para um caso pontual, ali na frente da farmácia São João, ali na Bento Gonçalves. Ali tinha um derramamento de água ali que fazia, no mínimo mais de 6 meses. Para ser... Eu fiz uma matéria sobre aquilo ali. Fotografei, fiz uma matéria. Aí depois alguém da Corsã me respondeu que eles faziam escutas, como é que funciona. À noite não tinham ainda detectado o problema ali. Agora parece que está sendo solucionado. 6 a 8 meses? 6 a 8 meses, mais ou menos. Então, aí, claro que eu perguntei e a pessoa me respondeu, não me lembro, acho que era o rapaz que estava falando comigo. Não, é só colocar... Eu digo, então vamos colocar, vamos ver quanto tempo leva. Na quinta-feira, aí a gente também não pode só criticar, na quinta-feira pela manhã, isso foi na quarta, na quinta estava lá, dia 8, eles estavam lá abrindo, trabalhando, tinha várias pessoas lá, vários equipamentos, abrindo, procurando... Até onde a gente nota hoje, não tem, acabou o vazamento. Mas em compensação, a repavimentação, não sei quantos dias vai levar, porque até agora já fazem 8 ou 9 dias e não foi repavimentada. Então assim, a nível de Rio Grande do Sul, tem vários municípios que estão, o prefeito está sendo, vamos dizer assim, compelido a romper o contrato com a EGEA Corsã, por causa disso, e nós nem entramos ainda no marco do saneamento. Porque o tratamento de esgoto em Santiago é zero. É zero. 0,000. Então, diz que até o ano que vem eles vão fazer não sei quantos por cento, até 33%.
Aí eu te pergunto, não vamos longe, vamos pegar aqui a rua Benjamin Constante. Quantos edifícios tem aqui na Benjamin Constante? Quantos deles são ligados à rede de esgoto? Nenhum, provavelmente. A não ser que tenha algum que a gente não tenha conhecimento. Mas nenhum, provavelmente, esse esgoto, esses dejetos, está sendo todo jogado aonde? Na sanga, que vai levar para o rio, que vai parar lá em Ernesto Alves. Então, assim, é uma situação bem delicada e que esse contrato da Corsan, da EGEA com o município tem no mínimo 6 a 8 adendos já, 6 a 8 remendos desse contrato. E a gente não vê nenhum movimento para que seja iniciado o saneamento. Outra coisa, quando iniciar o saneamento, tem muitas ruas nossas que já estão asfaltadas, que está bonitinho, por enquanto, porque eles vão ter que abrir buraco. Como é que vai ficar essas valas quando eles voltarem? Então, tudo isso são questionamentos que está sendo feito na comissão e nós vamos convidar um dos superintendentes da EGEA aqui para a região para conversar com nós lá na comissão na quarta-feira, dia 27, se não me falha a memória. Vamos convidar ele fechado na comissão, não vamos ter participação nem da imprensa e nem de particulares, de pessoas, de contribuintes, de consumidores, porque a gente precisa tecnicamente de entender essas coisas que está acontecendo. E aí a minha preocupação, quando eu digo minha, a preocupação da comissão, eu estou o presidente da comissão, a vereadora Alessandra é a relatora, participa também o vereador Osiel, o vereador Natan Cardoso e o vereador Fernando Oliveira. Então somos em 5. A preocupação que nós temos é principalmente que comece esse saneamento, esses tratamentos, o trabalho para que venhamos a ter tratamento de esgoto e a repavimentação seja feita no mesmo nível, com a mesma qualidade que nós temos aí. Porque próximo à rodoviária, por exemplo, nós temos uma grande cratera que foi aberta lá. Cortaram a rua, sim. Aí tem um quebra-mola para cima, passa o quebra-mola, tem um para baixo. E a parte dali onde tem o ponto de táxi ali, ainda está com uma pavimentação que não dá para entender se é areia. Ontem nós fomos convidados a conversar com o pessoal dali. O pessoal não então entende, porque tem uma areia, uma coisa por cima, bastante pó e um desnível considerável do pavimento que tinha para o pavimento agora. Quando que vai terminar isso? Quando é que nós vamos ter um pavimento do nível que estava, pelo menos? E quando eu fazia reportagem para a Rádio Nova Pauta, eram inúmeras as denúncias sobre as obras da Corsan, né? Principalmente nessas ruas que tem a camada asfáltica, jamais fica igual, né? Ou parecido, pelo menos. E o calçamento, aquilo ali arrancam todas as pedras ali e sempre fica aqueles buracos, né? Um termo mais simples, aqueles buracos aparecendo, nunca fica o calçamento como era. Então, muitas reclamações nós recebíamos das nossas reportagens. A vereador, além dessa comissão da Câmara de Vereadores, quais os demais órgãos que podem fiscalizar essa questão? O PROCON. PROCON. O PROCON, inclusive, a gente convidou a Vanessa, que é a diretora local do PROCON, e a Vanessa nos disse que várias situações que munícipes encaminharam para o PROCON não obtiveram resposta por parte da companhia. Então a gente conclama o pessoal, tá dando problema lá na tua rua, no teu caminho que tu passa, avisa o PROCON, manda ali, passa ali no PROCON, fala com a Vanessa, abre uma reclamação, porque nós tivemos, na reunião que teve no dia 7 lá na Câmara, praticamente a garantia de que o PROCON será ouvido. Independente disso, na Assembleia Legislativa do Estado está aberta uma comissão semelhante à nossa, porque a nossa foi aberta antes, né? Semelhante à nossa, para ver isso a nível de Estado. O meu medo todo é que isso seja partidarizado. Porque se colocar interesse partidário, em cima de uma coisa que é tão séria, de uma coisa que atinge tão fortemente a comunidade, com certeza não vamos ter o resultado que a gente espera. Então nós temos aqui na Câmara de Santiago, pluripartidária. Tem eu do MDB, tem o Fernando e a Alessandra, que são do PP, do Progressistas. Temos o Osiel, que é do PL, e temos o Natan da União Brasil. Então, só não tem representatividade do PT lá,
porque o PT no dia da formação da comissão não estava lá, e aí acabou que não entrou, mas todos os partidos que tem, exceto o PSDB e o PT, os outros todos têm representação na comissão, e a gente pretende fazer com um trabalho sério, e vamos fazer um relatório final de todas. A gente tem, onde a gente tem ido, a gente tem registrado, documentado, a gente tem pegado subsídios de outras comissões, porque não é Santiago, é o Rio Grande do Sul inteiro, quem sabe outros estados. Então a gente está pegando, tem aí, por exemplo, Encantado, a justiça já determinou, eu não sei se foi cassada liminar ou não, determinou liminarmente que o poder público retome a concessão e que providencie o abastecimento. Então eu acho que não sei como é que a EGEA vai se ver ao final de tudo isso, porque se eles vão entrar muito na linha, eles vão fazer o que tem que fazer, ou eles vão ser, a concessão vai acabar indo por água abaixo. Estamos apresentando nosso podcast Nova Pauta, Estação NP, desta sexta-feira, 15 de maio de 2026, conversando com o vereador Diniz Couto, que também está acompanhado aqui do seu assessor, nosso amigo Carlos Eduardo Albuquerque, né? Nome pomposo, né? Não, Albuquerque. Isso é sangue azul. Sangue azul? Ela é do Grêmio. Bom, aí não. Há discordância. Mas nosso amigo aí, muito obrigado também pela presença. Estamos conversando com o vereador Diniz, que também é comunicador, apresentador ainda é o nome do Festival do Bandinhas, 29 anos. 29 anos. Na Rádio Verdes Pampa. A gente agora, 23... Eu tenho dois presentes, duas comemorações dia 23 de agosto, né? O nascimento da minha neta, a mais novinha, a Lívia, e o aniversário do Festival de Bandinhas, 29 anos. Os guris querem muito fazer um baile daqueles da Betânia. O pessoal tem saudade dos bailes da Betânia. Né? Bailes da Betânia. Mas eu não sei se nós teríamos bala na agulha ainda para movimentar a banda e fazer um monte de coisa para fazer a comemoração. Mas é uma marca significativa, 29 anos. Lembrando que o podcast Nova Pauta NP Expresso, NP, é um oferecimento do Sicredi, da BYD Nicola, Lojas Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana e Lavanderia Ponte Verde. Nós já estamos praticamente na metade do nosso podcast. Não sei se o senhor tem mais alguma informação sobre essa comissão da qualidade da água, para depois entrar na outra pauta. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, Davi, e dizer para as pessoas, se tiver problema. Agora, olha bem, surgem problemas dentro do imóvel da pessoa. Bom, do muro para dentro, a responsabilidade é do usuário. Não tem como tu dizer assim, ó, estourou o cano dentro do meu pátio e eu vou chamar a Corsan. Pode até chamar para fechar, para fazer o conserto, mas dentro do imóvel a responsabilidade é do consumidor. Na rua, se tu tá indo de cara com um vazamento, alguma coisa, avisa nós na comissão, avisa o PROCON, avisa a própria companhia. A companhia disponibiliza o 0800, tem vários canais ali. Os presidentes de bairro também tem canal direto teoricamente tem um WhatsApp. Eu não sei se está ainda ativo ou não, mas o dia que a gente fez a audiência pública na Câmara, ficou estabelecido que teria um canal direto dos presidentes de bairro. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos somar a Corsan, a EGEA, para evitar o desperdício de água, que isso é ruim para todo mundo. Leva até nós lá na Câmara se tiver problema com a tua água, tiver a turbidez, ou se a água tiver um café, ou qualquer outra qualidade, ou um mau cheiro, ou qualquer coisa, leva até nós, que nós vamos cobrar. E a situação dos hidrômetros, das contas também, sempre que tiver uma conta que efetivamente aumentou, não aumentou 10, 20 reais aí, porque isso pode dar por causa de consumo, mas se tiver um aumento significativo também leva até a comissão, qualquer um dos membros da comissão, até mesmo o Cadu, pode receber e a gente vai fazer os encaminhamentos necessários. Mas chama a gente, mostra, porque agora é a hora de mostrar o que está acontecendo, para depois a gente não ficar anos e anos esperando aí, para que tenha uma solução. Precisamos também cobrar muito da EGEA o tratamento de efluentes, o tratamento de esgoto, que os nossos rios estão todos eles
sem balneabilidade nenhuma. Por quê? Porque o esgoto da nossa cidade está indo direto para o rio sem tratamento. As reuniões dessa comissão é aberta ao público? Não. Não. Algumas vão ser. Sim. Mas a reunião convocada da comissão, porque tem que fazer relatório, tem que pegar, tem que analisar, tem que ouvir pessoas. Nós pretendemos no dia 27 ouvir o superintendente regional. Então, não sei, a convocação já foi feita. Não sei se já chegou até ele, mas estou adiantando aqui. Dia 27 a gente vai ouvir, ou vamos chamar, para ver se ele vem, o superintendente regional da Corsã, para nós fazer questionamentos. E nós vamos ter no final, provavelmente, uma audiência pública bastante expressiva para colocar o relatório ao público, né? Contamos muito com a imprensa. A imprensa é o nosso elo de comunicação, Câmara de Vereadores, comissão e o povo que está ali no lado pagando a conta e consumindo dessa água. Então, contamos com a imprensa para isso e nós vamos gerar um relatório, por isso todas as reuniões não serão públicas, haverão reuniões que serão públicas, mas vai haver a maior parte fechada para a gente gravar, para a gente tirar dúvida, para poder fazer um relatório que transmita a realidade da situação para o nosso povo. Vereador Diniz Hugo, nós já estamos, em maio de 2026, no ano eleitoral, e nós temos o seu nome, colocado pelo MDB, colocado pré-candidato a deputado federal. Nós sabemos que Santiago, nós temos uma carência muito grande, tanto de deputado estadual como deputado federal, porque muitas vezes dependemos de outras pessoas, de outros candidatos, deputados, enfim, que acabam se elegendo, mas é diferente, tratar um problema local com um candidato, com um deputado que é de outra região. Em que momento o senhor viu a necessidade de colocar o seu nome como pré-candidato a deputado federal? Davi e ouvintes, a verdade é que nós temos um vazio de representação muito grande. E eu falava na sessão da Câmara, segunda passada, que Santiago, e não só Santiago, Vale do Jaguari, Missões, Fronteira Oeste, é um deserto de representatividade. Tem 2 ou 3 deputados de outros partidos, do MDB não tem, E a gente vota nos deputados, e isso está acontecendo na Câmara, o pessoal tem cobrado muito isso, a gente vota em deputado de fora, aí a gente vai lá com a xicrinha e pede pro deputado, por favor, ele joga uma moeda dentro da xícara e a gente fica feliz porque arrumou uma moeda. Eu chamei de emendinha e quase apanhei, Mas a verdade é essa. Se tiver, e nós tivemos aí um exemplo, o Marcelo Brum foi deputado federal, aqui por Santiago, e quantos valores o Marcelinho trouxe por aí, quantas coisas foram feitas. Então é diferente, traz o Davi lá de Cruz Alta, Vacaria, Erechim, sei lá da onde, o Davi vem aqui e deixa uma emendinha, uma moedinha dentro da xícara e vai cuidar da cidade dele. Então Santiago, o Vale do Jaguari, a nossa Fronteira Oeste e as missões, parte das missões, porque tem parte das missões que já despertou, tem seu deputado federal, tem um vazio enorme de representatividade. E o dinheiro, o orçamento é em Brasília. E quem vota o orçamento é deputado federal. É os deputados federais que têm a possibilidade de pegar a caneta e fazer uma emenda, fazer uma citação. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui em Santiago, por exemplo, só vamos falar de Santiago. Exames de média e alta complexidade, ali na Secretaria de Saúde, tem uma fila de dobrar quarteirão, certo? Aí, a gente conseguiu uma emenda com o deputado Alceu Moreira de R$100 mil. Pegamos, pedimos à secretária Silvana a rubrica onde podia ser colocado aquele dinheiro para nós pagar exame para as pessoas que precisam, pagar consulta. A Silvana passou para nós, a secretária, e nós passamos adiante. E veio o dinheiro, veio R$100 mil para tentar encolher aquela fila. Agora, um deputado daqui fazer uma emenda de R$1 milhão, ou fazer uma emenda de R$600 mil, ou de 500, ou de quanto é preciso para acabar com aquela fila, só mesmo sendo um deputado daqui, da casa, da região. Então, esse é o motivo que o MDB nos convidou e nós topamos o desafio, até porque, assim, eu não sou mais já um principiante na política. Eu fui vereador de 2000 até 2012,
Eu sempre procurei fazer um mandato digno, justo e atendendo os anseios da nossa coletividade, da nossa comunidade. E agora, em 2024, 12 anos vereador e 12 anos fora. E eu voltei. E voltei mais experiente, voltei mais centrado, porque às vezes tu precisa de falar, tem muita coisa que tu precisa falar, mas tu não pode fazer de qualquer jeito, tu tem que saber como tu vai dizer as coisas, porque a população até entende que eu vou lá e dou murro na mesa, na tribuna da Câmara, não sei o que, mas a ética, a necessidade de fazer a coisa bem feita, ela exige que o cara tenha mais maturidade. E eu acho que eu tô pronto. Eu tenho hoje maturidade, eu vou indo para 65 anos, em que pese eu apresentar pelo menos um jeitinho de 40 e poucos, mas é só o jeitinho, eu vou indo para 65, agora no final do ano, e estou pronto para ser pré-candidato, para representar essa região, para trabalhar. Uma coisa eu tenho certeza, ou duas, fiasco eu não vou fazer, porque tem um vazio enorme ali, e esses votos precisam vir para alguém. E eu vou fazer o possível, e o impossível, e o inimaginável, para ter dentro da lei esses votos comigo. A segunda coisa, eu me elegendo, eu vou pautar o mandato em ajudar o nosso agropecuário, o agro, como o pessoal chama, que eu tenho dificuldade de falar o agro. Eu acho que é agropecuária, é agricultura e pecuária. Todo, né? Mas, o conjunto, né? É, o conjunto. Ajudar o nosso agro está pagando uma conta que não é deles, porque na verdade são 4 safras frustradas por seca, e uma por enchente, e essa outra agora que nós temos aí nesse momento, que não ficou a contento, não é uma safra de encher celeiro, como se diz, né? Então, assim, o agro precisa de ajuda. O movimento de saúde dos animais, aí, o fundo, foi criado, inclusive, um fundo no Estado para proteção dos animais domésticos, principalmente para violência, contra a violência dos pets, né? Também isso precisa de um olhar mais afável para essa situação. Mas tu vai botar dinheiro para salvar gatinho, cachorrinho e vai deixar morrer pessoas? Não, tem que ter o equilíbrio. Só que eu acho que o gatinho e o cachorrinho não tem que ser atirado. A gente tem que cuidar da causa animal também. E por fim, assim, esse elo com Brasília, que está interrompido, porque nós dependemos de pontes para se chegar a Brasília, esse elo tem que ser estabelecido direto. Vereador, além dessas demandas que o senhor elencou agora, uma bandeira principal, caso o senhor seja eleito, que vai defender no Congresso Nacional. A nossa metade sul, a gente já sabe metade sul, não, eu já vou falar menos. Vale do Jaguari, fronteira oeste. Por falta de representatividade, nós tivemos aqui a possibilidade de ter a História Enzo, que está ali no outro lado da esquina, ali no Uruguai, gerando emprego, gerando renda, fazendo a economia girar, que não ficou aqui por quê? Por falta de representatividade. Quero comprar essa briga. A Parmalat foi embora também para o Uruguai, por falta de apoio, por falta de interlocução lá. Eu acredito e vou carregar comigo o agro, vou carregar comigo essas bandeiras da industrialização, porque uma das grandes gargalos que nós temos aqui é a falta de emprego, é a falta de girar os recursos. E essas duas empresas não podiam ter sido perdidas. Na época que elas foram perdidas, eu era vereador e fui a Brasília 2, 3 vezes junto com o então prefeito, o falecido Chicão, para a gente tentar ver se desmanchava esse marco que foi feito no Império, eu tenho a impressão, que dá a faixa de fronteira, e não conseguimos desmanchar. Se não conseguir desmanchar, uma das bandeiras vai ser de que ele seja... não estou achando o termo aqui, mas que ele seja relativizado. Eu não queria usar um termo, mas seja relativizado, que permita que multinacionais, que empresas de grande porte possam ser instaladas na região, porque se não for instalada em Santiago, for instalada ali em Rosário do Sul, como ia ser a História Enzo, ou ali na fronteira oeste, ali por Uruguaiana e Alegrete, o Quaraí, como estava para vir a Parmalat, a região inteira vai girar, a região inteira vai ganhar. Vereador Diniz Cogo, já estamos chegando ao final do nosso podcast Nova Pauta, Estação NP. Queremos agradecer a sua disponibilidade de estar aqui falando
com os nossos ouvintes e colocamos sempre os meios de comunicação do grupo NP Expresso à disposição. Agradecemos a sua presença também do assessor Carlos Eduardo e, como eu disse, nos colocamos sempre à disposição. Muito obrigado, Davi. Eu disse no começo e reforço, é uma alegria muito grande poder estar por perto do NP Expresso. Agradecer a ti, agradecer ao João, a Sandra, desse veículo que é mais velho que o Festival de Bandinhas, eu acho, né? 32 anos, né? Pois é. 32 anos. Quando iniciou o Festival de Bandinhas, ele já existia. Com a credibilidade que o grupo tem. E assim, para nós é uma alegria, uma satisfação poder estar por aqui, levando um pouco das nossas ideias para a nossa coletividade, para os nossos munícipes e para os munícipes da região. Muito obrigado. Eu estou também sempre à disposição, tanto eu como o Cadu, o nosso gabinete está à disposição sempre para que precisar, o que a gente puder esclarecer, a gente esclarecer, e o que a gente tiver para transmitir para o nosso pessoal, usar desse grupo, dessas redes do NP Expresso, para mostrar para a nossa comunidade o que a gente tem e o que a gente pode fazer. Muito obrigado. Podcast Nova Pauta, Estação NP, volta na próxima sexta-feira com mais um conteúdo, também um novo conteúdo, também um novo convidado. Lembrando que o oferecimento do Sicredi, BioID Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana e Lavanderia Ponte Verde. Desejamos a todos um bom final de semana.